Fala aí, pessoal, tudo bem? Pode contar tudo de volta. E hoje a gente vai estar entrevistando aqui uma pessoa que tem uma bagagem tremenda. Mas primeiramente eu gostaria de falar com você, né, que gosta de conteúdo, que vem acompanhando aqui, né, esse podcast aqui na região do estado de Mato Grosso. E para você, né, que gosta de muita informação, eu quero dar uma dica para você aqui, gente. @ariponamt, que é o nosso parceiro, que também está sempre divulgando aqui a nossa página. Você vai lá, você pode curtir, né, os cortes que a gente vai estar rodando para você aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Então, ó, vamos acompanhar essa programação de hoje aqui, que eu estou recebendo aqui ela, Antonieta Varasquim. Tudo bem, Antonieta? Seja bem-vindo ao podcast. Tudo bem, Zé. Obrigada. Varasquim. 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 É o sobrenome é seu ou do esposo? É, do esposo. Ah, então esse Varasquim é do senhor É Wilson. do seu Wilson. É? Que o primeiro nome dele é Delmar. Pois é, o pessoal percebeu que nosso podcast aqui tem bastante mulheres, né? Que aqui na nossa região tem bastante mulheres importantes. Nada melhor que estar conversando com a Antonieta. E falando de mulher, tem outra mulher que fica cuidando dos cortes ali, que é a Claudemíria. Ela fica cuidando também, Antonieta. Tá certo, é. Ai, ai. Pois é, Antonieta. Quanto tempo você está aqui na região? Eu cheguei aqui em 1985, em Aripuanã. Ficamos 2 anos em Tangará da Serra, desde 83 até 85. Em 85 viemos para Aripuanã, quer dizer, para a cidade Morena, que também é Aripuanã, né? E ficamos lá até 87 e mudamos para a cidade. A nossa região que tem bastante pessoal do sul, eu acredito que a senhora seja do sul, né? Como que conheceu aqui a região tão longe, né? Que é do Paraná? Na verdade, eu sou natural de Santa Catarina e o Wilson do Rio Grande do Sul. Mas a gente Mais longe ainda. A gente acabou de crescer no Paraná. Daí lá a gente acabou casando, tivemos 3 filhos. E depois o Wilson veio com uma turminha de lá para ver as terras na Morena. E aí acabou se encaixando que a gente acabou vindo embora para cá. Naquela época, esse município, essa região aqui era bastante discutida lá para baixo, então, né? Era. As pessoas já, pela vastidão de terra que tinha aqui, né? As pessoas já tentavam deslocar aqui para a região. É que lá veio bastante gente do grupo de amizades, né? Uhum. Aí então, vai passando conhecidos, aí fazia aquelas caravanas, o pessoal vinha junto, vinha olhar e acabava vindo para cá. Uhum. A Antonieta, que é uma pessoa bastante conhecida aqui na região, a gente vai estar falando ao decorrer aqui do nosso bate-papo, né? Mas, Antonieta, fala pra gente aí, como foi a sua infância? A minha infância foi assim, um pouquinho difícil, né? Morava no sítio, na cidade? Meus pais moravam no sítio, porém eu fiquei muito tempo na casa da minha madrinha, quando eu era bem pequena ainda. Nós somos em 7 irmãos, e daí a mãe vivia doente, e tinha mais 3 irmãos que viviam sempre meio doente, e aí a madrinha quase que me adotou, né? O seu pai não perdia tempo, não, 7? Mas naquela época... não tinha televisão. 7 era pouco, poucas famílias que tinha 7, normalmente tinha mais de 10, né? Então... Você pode pesquisar, você pode ver que a turma mais antiga tinha mais filhos, realmente. É verdade, né, Antonieta? A gente percebe que agora, assim, as mulheradas aí tem 3, já tá numa dificuldade danada, e antigamente era de boa, mas né? daí depois começou a aparecer os meios de controlar a natalidade, né? Uhum. Então, e aí as informações também, né? O pessoal começou a ficar mais informado. Naquela época não tinha muita informação, não. E acontecia muita coisa também, né, Antonieta? Morria muita mulher no parto, criança. Morreu muita mulher no parto. Tinha muitas crianças que nasciam prematura, acabava morrendo porque não tinha pré-natal, não tinha nada, não tinha
assim, um atendimento de Uma saúde, na assistência, verdade, né? Assistência. Uhum. A senhora falou assim que foi bastante complicado assim a infância, a adolescência. Foi por causa desse motivo, por causa dos pais, ou que realmente o local lá não dava muita condição? Não, é assim, os meus pais eram, assim, uma família pobre, né? Então, eles passaram por muita dificuldade, e lógico, os filhos passam junto, né? As dificuldades. Meu pai serviu na Segunda Guerra Mundial, então ele já tinha aqueles traumas, tudo da guerra, né? Então, ele teve muita dificuldade para se adaptar às mudanças que ia acontecendo. Mas, de todo jeito, ele sempre conseguiu colocar a família em primeiro lugar. Foi né? educação, então. Isso. bem- Quando eu tinha 13 anos, ele me levou para o colégio das freiras, pro colégio das irmãs, e eu fiquei lá até 15 para 16 anos. Então a ideia era que a senhora fosse freira? A ideia era essa. Os pais antigamente tinham disso, né? Tinha. Mas a senhora casou nova ou não? Não, eu casei com 22 anos. Ah, tava na idade de casar mesmo, né? Casei com 22 anos. Tá, e aí teve os 3 filhos. Aí depois eu tive os 3 filhos, eu trabalhava no hospital, né? Tivemos os filhos e quando a mais novinha tinha 3 meses, nós mudamos para Tangara da Serra. Ah, então já veio para mais próximo. Então já tinha a intenção de vir morar para a região. Já tinha. Então nós moramos em Tangara da Serra 2 anos. E quando chegamos em Tangara da Serra, estava sendo feito o asfalto lá naquela serra que tem lá para lá de Tangará. Tangará ainda não tinha asfalto. Ah, tá. Então veio aqui para a região, né? Eu sei que só tem 3 filhos e estão todos encaminhados, tudo com formação acadêmica, já exercendo as profissões. Graças como a Deus. Como é que é educar o filho aqui naquela época, aqui aqui? Época, Zé. E hoje eu acredito que não seja muito diferente. Não é fácil, mas tem que ter pulso firme e tem que ter muito diálogo com os pais, dos pais com os filhos. Nós tínhamos sempre muito diálogos. A gente fazia reunião com os 3. Você sabe que eu sou uma pessoa de reuniões, né? Achei interessante essa de reunião, hein? Tem que começar. Pessoal, é uma boa dica, né, Antoneta? Fazer reunião. Isso. Nós sentávamos os 2 com os 3 filhos. A gente fazia a reunião, a gente ouvia eles e daí a gente conversava, fazia uma reunião. Convocação, pegar assinatura. Fazer uma ata. Fazer uma ata. Só não fazia ata, mas que a reunião saía. Registrado, falou. E aí assim, ficava esclarecido para um e para o outro também, né? Não tinha problemas. Ah, porque a mãe falou isso, o outro... Mas eu não ouvi, então ficava tudo às claras. Mas a senhora, quando veio para cá, era dona de casa ou já chegou aqui trabalhando em alguma coisa? Não, eu trabalhei 10 anos em hospital lá no Paraná, né? Eu trabalhava em centro cirúrgico e sala de recuperação. E daí, depois eu trabalhei 1 ano e meio em Tangara da Serra, antes de vir para cá, também no hospital. E quando eu vim já para Morena, eu já vim com uma pequena farmácia. A senhora veio como empreendedora para cá, então. Como na Morena não tinha atendimento de saúde, a não ser o postinho da Sulcan, né? Aí o pessoal da colonizadora me convidou para vir para poder atender a população. Aí nós vendemos a casa lá e compramos em remédio. E viemos. E aqui tinha muita doença mesmo, né? Tinha. Na região, naquela época. Tinha. Né?
As endemias aqui eram... E quando já foi descarregando a mudança, eu já fui atendendo. Já teve 3 pacientes no mesmo dia, no meio da mudança. Olha aqui que eu vou ganhar dinheiro. Pois é, então hoje a senhora está na hidroponia. O que é hidroponia? A hidroponia é a verdura que é produzida na água, né? Uhum. Você coloca, faz as bancas com os perfis, onde corre a água com o adubo, e você coloca as mudinhas ali dentro. É mais saudável, então? Que não tem o contato com a terra? Olha, Zé, ela não tem contato com a terra, mas eu não sei se ela chega a ser mais saudável. Ela é mais limpa. É mais limpa do que Ela é mais limpa aquela porque ela tradicional. não vai no chão, né? Uhum. E as pragas, essas questões também dá? Ela também dá, é um pouquinho complicado. Nós agora temos temos um problema com o calor, né? É muito quente. Também para a hidroponia atrapalha, o calor é demais, né? Uhum. Aí a senhora veio morar aqui, na Morena, veio morar aqui para a cidade? Né? Nós ficamos 2 anos na Morena, daí a gente mudou para a cidade. E mudamos com a farmácia para cá. A gente mudou para cá, ficamos aqui. 3 meses depois que a gente estava aqui, eu assumi a presidência da escola cenecista. Ah, essa foi tipo assim uma presidente, diretora, como é que era? Presidente, e na época era uma diretoria, né? Uhum. A escola cenecista era uma diretoria, tinha então uma foi diretoria. o primeiro emprego. Não, aquilo não era emprego, porque assim, a presidência da escola cenecista era sem remuneração. Ah, filantrópica? É tipo uma associação, né? A escola cenecista é a escola da comunidade, né? Então, a diretoria não é remunerada. Uhum. Somente os funcionários, professores e funcionários da escola. A senhora é uma pessoa que tem assim, uma personalidade bastante forte, né? A senhora é uma pessoa assim, que não permite que as pessoas se confrontem com a senhora, que desrespeita. A senhora exige respeito das pessoas. Isso a senhora adquiriu ao longo do tempo ou foi numa dessas profissões no hospital que a senhora conseguiu? Eu sempre fui assim, Zé. Desde pequena? Assim, eu sempre fui assim, desde pequenininha. Então, nas reuniões... Sempre fui assim. A minha opinião, eu respeito os outros, mas eu exijo que seja respeitada também. Sempre fui assim. Uhum. Mas você vê assim que a Antônia é uma pessoa com essa personalidade forte, mas tem um coração de mãe enorme. Eu fiquei sabendo que a senhora, na casa da senhora, sempre tinha pessoas que a senhora acolhia, pessoa que vinha da região, tipo, meio adotava, adolescente, criança. Como é que era isso? Assim, nós morávamos... bom, para começar, quando nós casamos num sábado, na segunda-feira nós tínhamos 3 meninas morando dentro de casa, junto com a gente. A irmã do Wilson, a minha irmã e uma sobrinha. E aí a gente sempre teve pessoas assim, dentro da nossa casa. Quando a gente estava aqui em Aripuanã mesmo, teve uma época que nós tínhamos 3, 4 meninas morando com a gente. Porque naquela época a escola era muito difícil, né? E o pessoal do interior não tinha como, que nem hoje, que tem ônibus que vai lá, busca, traz, leva. E tem escolas com ensino médio na Morena, em vários lugares no interior. Naquela época não tinha, então a escola com ensino médio, a única do Aripuanã era São Francisco. E essas meninas faziam o ensino fundamental e depois elas não tinham mais como estudar. E aí elas acabavam vindo para a cidade e muitas delas acabavam vindo para minha casa. Uhum. Eu já morava pertinho da Escola São Francisco. Pois é, Antonieta, você tinha farmácia, né? E também tinha uma lanchonete. Como foi essa ideia de colocar uma lanchonete? A ideia foi do Wilson. A ideia foi do Wilson colocar a lanchonete. Mas a senhora cuidava da lanchonete. Eu que cuidava. Ali já deu muita história, hein? Deu realmente muita história.
E você participou disso, né, Zé? Mas a senhora separava a briga, é? Mas assim, porque queriam brigar, vai brigar em outro lugar. Aqui não, né? Uhum. Senão ia dar confusão depois, né? Mas lá na lanchonete tinha de tudo. Lanche, sabe como é que fazia? Os Tinha. lanches, como é que era? Tinha, a gente preparava os hambúrguer, era preparado ali mesmo, né? Daí fazia lanche, porções, tinha sorvete, sucos e bebidas, né? E nos finais de semana tinha tinha a música, né? Tinha vocês que fazia paquera. Pois é, que o pessoal não conhece mais como é que é as paqueras, né? As Acabou a paquera, né? Era bom, O né? pessoal pensava que a paquera sentar sem paquerar. Não, era uma paquera onde que um locutor ficava no microfone e outras pessoas mandavam um bilhetinho. Aí mandava o bilhete e aí dizia assim, olha, Claudemira, o fulano tá mandando falar isso pra você e tal. E as pessoas sacaneavam, inventavam, né? Um inventava o bilhete pro outro e isso aí dava Era bonito, né? Era bonito. Não tinha celular, não tinha como mandar o WhatsApp, tinha que mandar mensagem. Depois da rádio aí tinha a transmissão, né, do programa. Do programa, isso. Com o pessoal que ia lá cantar ao vivo. Teve programa ao vivo, né? Esse programa de calouros, né? Programa de calouros. Fizemos festivais aí. Uhum. E a vida pública começou quando? A senhora já fazia os movimentos? Não, a gente assim... 3 meses depois que eu cheguei aqui, eu assumi a presidência da escola cenicista. Daí a gente já fazia todo final de semana a gente fazia promoção para a escola, né? E depois, quando formaram o Conselho Municipal de Saúde, eu participei. Foi o primeiro conselho, a primeira turma do Conselho Municipal de Saúde, eu já estava junto. Então, o primeiro contato, assim, já com a prefeitura foi no conselho? Foi no Conselho Municipal de Saúde. Aí, depois disso, eu assumi como diretora de saúde, quando o professor Durval de França era o secretário. Né? Ele ficou uns meses só. Daí, ele saiu para ser candidato e aí eu assumi a secretaria. A Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde. Ele saiu para ser candidato a prefeito e eu assumi a Secretaria de Saúde. E daí eu fiquei, então, até o final daquela gestão, que já era no último ano, né? E até outubro da próxima gestão, eu continuei ali na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde do município, a senhora assumiu 3 vezes? Ou não? Eu assumi em 92, né? Que daí depois eu fiquei até outubro de 93. Que na verdade esse período ali deu 1 ano e meio por ali, mas era 2 gestões, né? Aí depois eu assumi em 2005, quando eu fui eleita vereadora, mas eu assumi a secretaria, pedi licença na Câmara, assumi a secretaria até metade de 2006. Metade, pouquinho mais de 2006. E daí depois, em 2009, se eu não me engano. Mas a senhora falou que foi eleita vereadora, mas antes disso a senhora tinha saído candidata a prefeita. Sim, em 1900... Foi a primeira candidatura, foi logo para prefeita. Isso, em 96. Aí sim. Em 96. Eu sempre digo... Quem que digo... colocou isso na cabeça? Assim, falou, você é prefeita nessa cidade. Eu sempre digo assim que eu sou uma pessoa que não tenho medo. Eu costumo dizer que eu não sou filha de pai assustado. Meu pai serviu na guerra. Mas assim, aí o partido me convidou para assumir a candidatura e insistiu e acabou que eu assumi a candidatura. Mas foi assim, com muita dificuldade, porque nós não tínhamos dinheiro, né? Tinha Rondolândia, pertencia para Aripuanã, Colniza pertencia para Aripuanã,
E nós fizemos essa campanha toda em Rondolândia, em Conisa e todo o Aripuanã. Não foi Muito fácil, grande. não. Foi corrido. Mas tipo assim, e pelo jeito as pessoas abraçaram bastante esse projeto da candidatura, porque bateu na trave, né? O que aconteceu é que tinha 4 candidatos, né? Então, se uma daquelas candidatas, a que fez menos votos, tivéssemos coligado com ela, a gente teria conseguido chegar na frente. Era né? outra mulher. Era 3 mulheres. Nossa, as mulheres de unir fez só dividir. Mas é os partidos, né, Aham. Zé? Os partidos. Aí, assim, se tivéssemos feito coligação com uma delas, com os votos de uma delas, a gente teria chegado na frente. Nós fomos longe. Para Antonieta, quem estava sem dinheiro, a gente foi longe. a gente vê que as campanhas, assim, tem bastante sujeira, assim, né? Sujeira do modo mais grotesco que a gente fala, né? Que era um querendo puxar o tapete do outro. Naquela época também não era bem mais perigoso, né? Naquela época também não era fácil, não, Zé. Não era fácil. Você passava, fazia tuas visitas, depois que você saía, chegava outro para Denegrir. contar mentira. As fake news já estão Já naquela antes época. da internet. Já tinha. Naquela época já. E aí foi difícil. Mas a gente considerou assim que a gente teve um bom resultado. A gente teve um bom resultado porque a gente conseguiu chegar bem longe para quem não... foi a primeira vez que entrou, né? Uhum. Primeiro. E segundo que a gente estava sem dinheiro, com pouca gente também para poder trabalhar. Foi uma demonstração de força política. Então, a partir daí, os adversários começam a ficar de olho grande, começam a querer perseguir, querer derrubar. Como que foi Não foi as fácil, perseguições? Não, essas perseguições eu não vou poder falar aqui não, Zé. Não, vai ter... Mas teve momentos bem críticos, assim, que você chega e fala Teve assim, momentos críticos, teve momentos de ameaça, assim. tensos, teve momentos muito tensos. Uhum. Mas Mas a ela não tinha gente- medo. Não, eu não tinha medo. Não, eu não tinha medo porque primeiro que eu confio em Deus. E Deus está comigo, ele me protege de acontecer o pior, né? Mas também, por outro lado, a gente teve umas estratégias para poder se precaver, né? Uhum. Naquela época se usava muito santinho, hoje usa bem pouco, né? Naquela época eu usava bastante santinho, cartas, porque era só no escrito mesmo, né, Zé? No escrito e no falar. Num dia assim que antes das votações, e como que era? Como que Era agiam os terrível. candidatos e Os candidatos até que nem tanto, mas os cabos eleitorais. Era um tal de corre para lá e para cá toda noite. Feio. cair na fossa, essas coisas? Você lembrou de uma coisa, né, Zé? Não é cair na fossa não é de Você ficar triste, não. participou dessa história. Hein, mas cair na fossa não era assim, cair na fossa de tristeza, né? Que fala assim, eu tô naquela maior fossa. É cair literalmente dentro de uma fossa. Agora ele começou, ele vai ter que contar, né, Zé? Não, Pode contar. Não, foi... Que você participou dessa história. É que houve uma perseguição aí, um candidato, e o candidato foi pra um lote baldio e chegou caindo junto na fossa lá. Depois pra achar esse cara foi difícil. Ele misturou com a merda, ele não sabia qual que era. Outro falou assim, ó, quem eu trouxe maior é ele. Aí, Brincadeira à parte, mas foi mais ou menos assim, né, Tonita? aí depois que passou a eleição, ele não ganhou. Ele era candidato a vereador. Ele não ganhou. Ele aí falou que ele não tinha ganhado a eleição porque a Antonieta derrubou ele na fossa. Aí virou chacota, né?
É, porque era complicado, né? Que jogava o santinho de um candidato, e o outro lá recolhia, e o outro lá jogava mais, substituía os... Eu sei que era uma confusão danada. Era. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua atuação na secretaria. Porque a gente sabe que a saúde ainda tem muito que melhorar. Agora, eu imagino aquela época. Como a senhora pegou a secretaria? Não aqueles período curto, mas quando a senhora pegou para avaliar a secretaria, qual foi a primeira atitude que a senhora fez? O que se encontrou a secretaria? Como é que era? Bom, Hospital? Zé, eu vou falar desde que a gente chegou aqui, né? Antes de eu pegar a secretaria. Quando nós chegamos aqui, o município tinha um médico durante 9 meses no ano. Ficava 3 meses sem médico na cidade. Durante 3 meses, era só o pessoal das farmácias que tinha que dar conta de cuidar da população. Prescrevia? Ia fazendo, né? Aí, assim, inclusive suturas a gente fazia na farmácia, porque não tinha médico, né? Aí, para chegar em Juruena, na época da chuva, que era a cidade mais perto, né, onde tinha médico, não era muito fácil, não. Não tinha ambulância, né? Carro pequeno não passava naquelas estradas de jeito nenhum. Já existiu o SUS? Não. Não existia o SUS. Na verdade, quando o SUS foi implantado em Aripuanã, porque daí foi implantado o SUS lá fora, né? Mas quando foi implantado o SUS em Aripuanã, foi na minha gestão de secretaria, que a gente trouxe o SUS. Então o SUS foi implantado lá. Mas assim, de equipamento, como que era o hospital? O hospital tinha camas, suporte de soro E bastante soro. Na época era soro. e praticamente isso aí, né? Não tinha, assim, equipamentos mesmo, porque o médico, arrumava um médico, ele vinha, ficava até novembro, final de novembro, ele caía fora, pois até passava 3 meses sem nem médico. Os piores meses que a estrada estava intransitável, ficava sem médico, né? E aí, então, o hospital não tinha nem aparelho de ultrassonografia, não tinha aparelho de raio-x. Então, equipamento, o médico contava só com o conhecimento dele. As principais doenças aqui, nas patologias aqui, era malária, no caso. Malária era o que mais tinha, malária e hepatite. Chegou a morrer bastante gente, né, naquela época? Morreu muita gente. Morreu muita gente. Que com Lisa não tinha... Era malária, homicídio, bastante homicídio. Bastante. Com Lisa não tinha hospital, e daí vinha lá do Guariba o pessoal em cima das caçambas. Aí tinha o Sucan, né, que dava um suporte, que ele dá só os... Era o comprimido, pessoal né? do Sucan que fazia o teste da malária e dava os comprimidos que era para o que malária. tinha, né? Eles salvaram muita gente. Então foi assim uma secretaria, assumiu uma secretaria, mas para aprender, Mas conviver com bastante foi tristeza. uma secretaria, era uma secretaria que realmente tinha muita coisa para fazer, e era muita tristeza também, muita tristeza. E a segunda vez quando a senhora assumiu já estava um pouco mais estruturado. A segunda vez quando eu assumi, que na primeira vez a gente conseguiu o aparelho de raio-x, né? Aí a segunda vez quando eu assumi, a gente teve que refazer refazer tudo, porque o hospitalzinho estava com vazamentos, infiltrações, a sala de cirurgia estava parada, praticamente o hospital estava parado, né? Mas tinha um hospital conveniado, não tinha? Tinha um hospital particular conveniado. Só que daí, depois, como a gente conseguiu estruturar o municipal e solicitar o convênio para o municipal, o hospital particular pediu descredenciamento, né? Daí ficou só o municipal.
Aí a gente conseguiu o aparelho de ultrassonografia, conseguiu um aparelho de raio-x maior e foi conseguindo outros aparelhos, né? A senhora usava aquela personalidade forte para conseguir os equipamentos? A senhora ia viajar e ficava lá no pé dos deputados? Como é que era? Da Secretaria Eu não Estadual? ficava muito no pé dos deputados, eu ia direto na secretaria. Eu ia direto na secretaria, porque, assim, existem reuniões até hoje, a secretária de saúde tem reuniões marcadas no estado, né? Uhum. Então, eu ia para a secretaria, ia para as reuniões, daí ia para a secretaria. Eu lembro quando consegui o raio-x maior, que nós tínhamos o pequeno, consegui o raio-x maior, eu carregava comigo um álbumzinho daqueles pequenininho, né? Uhum. Com todas as fotos dos atoleiros, né, das dificuldades da estrada. Para comover o coração do... Aí eu estava sentada assim na frente da mesa da diretora lá que cuidava do patrimônio. Aí eu solicitando o raio-x maior que a gente precisava e tal, ela disse assim para mim: olha, Antonieta, o negócio é o seguinte, você manda teus pacientes fazer raio-x na cidade mais próxima. Porque o aparelho que a gente tinha estava com problemas e não conseguia peça para arrumar. E era um aparelho pequeno também, né? Aí eu disse, Ela disse, manda na cidade mais próxima, mas eu acho que ela pensou que era que nem Cuiabá e Várzea Grande, né? Uhum. Aí eu abri a bolsa, peguei aquele álbum, peguei a foto mais feia que eu tinha de atoleiro e mostrei para ela assim, eu falei assim, olha, 250 quilômetros de estrada assim, é lá que você quer que eu mando uma criança com o braço quebrado? A mulher abaixou a cabeça e disse assim, tá bom, Antonieta, vou te dar o raio-x. Então usava essas artimanhas assim. Eu acho que com uns problemas desses, eu acho que eu nem lembrava disso, não. Não, você lembra. Quando chega na hora, se você está decidido, você faz. Uhum. E aí ela me arrumou o raio-x. E assim, porque o município não tinha condição de comprar na época? Não, o aparelho era muito caro. E na época, hoje tem dinheiro o município. Mas não foi sempre assim. Tinha que recorrer ao Estado, né? Não foi sempre assim, né? Tinha que recorrer. Uhum. E ao decorrer desse tempo, a senhora também foi envolvendo em outras atividades. Por exemplo, presidente da Associação Comercial. A senhora foi a primeira pessoa da... Não, na verdade, eu participei da criação da associação comercial. Quando formamos a associação, eu fui a primeira secretária. Uhum. Aí depois o presidente foi embora, o vice-presidente foi embora, a associação ficou parada. Aí um dia nós resolvemos colocar ela para funcionar. Aí fizemos edital, convocamos os comerciantes para fazer uma votação. Aí então que eu fui eleita presidente. Eu não fui a primeira presidente. Então, mas na época quando a senhora assumiu a presidente, foi bem num período que foi que o Sicredi veio pro município, não? Ainda não. Foi antes. Nós assumimos a presidência da associação e depois eu fui reeleita e foi nesse período que a gente trouxe o pessoal do Sicredi para fazer reunião com os comércios e o povo daqui e que daí veio o Sicredi para cá. Porque toda vez a gente ajudou na articulação. De vez em quando eu entrevisto o pessoal do Sicredi, sempre lembra da senhora, fala que a senhora foi uma ponte importantíssima na transição. A primeira reunião que foi feita do Sicredi aqui foi através da associação comercial, quando eu era presidente. Uhum. Então tinha que ouvir. A gente
Eu mais algumas pessoas, né? O Jaime Pique, o Luiz Chinicoski, o Pedro de Abreu, a gente fez a movimentação, né, a articulação para poder trazer o Sicredi para cá. E a senhora também esteve envolvida em outra associação importante para o município, que foi a Rádio Comunitária. Isso. Como que foi a ideia? A senhora recebeu o convite para participar? Como que foi? Foi assim, você sabe que a ideia inicial é do Luiz Leandro, né? Uhum. E aí ele convidou mais algumas pessoas e a primeira reunião foi na casa do seu Alceu Veronese, que hoje já é falecido. E daí a gente fez a reunião lá e pegamos os modelos de estatuto, montamos a associação e foi assim que começamos. E você já foi, do primeiro dia que a rádio foi pro ar, você já estava presente. Pois é. Nem O Zé participou muito da nossa vida. Das reuniões da Antonieta, estava presente. Quando a gente ia pro interior também fazer reuniões, o Zé ia junto. A Antonieta fazia muita formação política, né? Fazia. Essa questão política na vida da senhora, assim, chegou cedo na vida da senhora? Como que foi? Não, começou aqui mesmo. A experiência mesmo foi A experiência foi aqui. Só que assim, as minhas ideias, como eu já falei antes, eu já tinha desde pequena. Uhum. Né? Eu penso diferente dos meus irmãos. A senhora tem contribuído muito com várias situações aqui no município de Aripuanã e por isso fez um nome bastante forte, né? Saiu candidata a vereadora. Antes da senhora se eleger, a senhora não se elegeu em outra candidatura, porque a legenda, né, não conseguia fazer a legenda, mas sempre foi uma pessoa com voto expressivo, né? Na verdade, a primeira vez que eu fui candidata a vereadora, eu fui a terceira mais votada do município e faltou 3 votos de legenda. E aí? Por causa de 3 votos de legenda, eu fiquei fora. Uhum. E aí, se elegeu. Mas como eu sempre digo, eu não perdi. Eu não tinha, e só se perde quando se tem. Uhum. Você não pode perder uma coisa que você não tem. Verdade. Esse. Interessante essa frase aí. Você perde aquilo que tem, né? Na época, quando eu fui candidata a prefeita, que eu não me elegia, alguém falou assim, a Antonieta perdeu. Eu falei, o quê? Eu não perdi, eu não tinha. Como é que eu vou perder o que eu não tenho? É impossível. E aí, a senhora se elegeu e aí não foi a primeira na legislatura, foi a única mulher, né, que tinha sido eleita. Foi a única mulher eleita. Uhum. Porém, depois, quando eu fui para a secretaria, a Inês Seulin assumiu que ela era suplente. A suplente mulher, né? Isso, ela assumiu até eu voltar para a Câmara. Aí depois, com o falecimento do vereador De Michele, a Laine Miotti assumiu. Daí nós ficamos em 2 mulheres na Câmara. Uhum. A senhora, quando estava vereadora, assim, só lembra de algum projeto que a senhora, tipo assim, reivindicou, conseguiu? Na época tinha uma emenda parlamentar, né? Sabe também? Nós tivemos 1 ano só a emenda parlamentar. Conseguiu trazer algum... E daí a gente conseguiu levar trator lá para Morena, conseguimos aquela quadra de esporte ali na pracinha, algumas coisas assim, mas era pouca coisa, né? Hoje eles já têm a emenda impositiva, né? Foi a última vez que a senhora saiu, que foi a Secretaria de Saúde, foi quando a senhora era candidata, ou a senhora assumiu novamente? Como? Assumiu a Secretaria de Saúde. Aquele período que a senhora ficou quando já era eleita, foi a última vez que participou da Secretaria de Saúde, ou a senhora assumiu em outro período? Depois eu assumi no outro período, em 2009, parece que foi.
É, Aí foi esse período que a senhora tinha bastante perseguição política, com medo da senhora crescer novamente na isso. política. A senhora Foi. recebia algumas convocações para depor em CPI, Não, essas mas coisas? as convocações foram antes, foi no período que eu Era era vereadora. Ah, Eu estava afastada porque estava na Câmara. A convocação foi naquela época. era uma maneira de desgastar o nome. Foi naquela época a convocação. Mas- Mas, assim, é como eu sempre digo: quando você está falando a verdade, você não precisa ficar com medo. Você vai lá e explica. É assim. Eita, aí o vereador convocava só se explicar. Mas eu explicava, né? E E aí- não conseguiram nada nunca, né? É verdade. Porque Mas era uma maneira de desgastar, né? era uma maneira de fazer ibope, E né? virar- Tentar fazer ibope. Mas como que a senhora aguentava essa pressão toda, assim? O que a Ô, senhora Zé. tinha mãe? A senhora fazia terapia ou não? Não, eu penso assim, sempre assim, você tem que ter um certo controle emocional sobre si. Então, você não pode deixar com que alguém possa te abalar, né? Você tem que manter o teu controle emocional. É porque, tipo assim, a senhora já passou por várias provações também, questão de saúde, né? Já quebrou o pé, Já quebrei a quebrou o pé, coluna. quebrou coluna, teve um problema, a senhora atrofiou os dedos, uma vez foi viagem meio urgente. A gente tem dificuldades de saúde, mas Conseguiu superar tudo, a gente supera, mas é assim. né? O importante é não se deixar abater. Pois é. A senhora vê hoje a Secretaria de Saúde, a gente vê, como a senhora disse, que hoje o município tem bastante dotação. A senhora tá um pouco afastada dessas informações, mas não tem como hoje, que como a internet, né? Antes tinha que tá presente, né? Hoje não precisa mais estar presente para adquirir as informações. Mas as pessoas ainda continuam reclamando da saúde. O que a Zé, senhora tem a dizer? eu Como está a digo Secretaria assim, de Saúde eu hoje? digo assim que na saúde sempre vai existir problemas, porque você resolve um, aparece dois, né? Então, não há por que você culpar a secretaria, a secretária ou alguém que esteja lá, porque assim, a demanda é muito grande, né? A demanda é grande e como Aripuanã praticamente tudo pelo SUS, é pouca coisa que tem fora do SUS, então fica quase que impossível ter aquele atendimento que todo mundo gostaria de ter, inclusive a gente, inclusive com certeza a atual secretária gostaria de estar oferecendo. Porque assim, quando você tem uma demanda maior do que você tem capacidade para gerar, para gerir, você acaba deixando alguma coisa a desejar, né? E tem mais um pequeno detalhe: você não consegue nunca contentar todos. Você nunca consegue contentar todos, né? Mas hoje nós já temos mais médicos, né? Temos mais médicos, temos mais Postos de postos de saúde. saúde, temos mais profissionais, e Dinheiro. temos mais dinheiro. Então, Aí são outros problemas que as pessoas reclamam de hoje, não eram dos mesmos. as dificuldades já são outras, né? Então, Mas você acha que a saúde hoje está bem melhor, que só faltam uns ajustes, assim, para... eu acredito que a saúde hoje não está assim, digamos, 100%, porque não vai ficar 100%, mas ela está melhorando devagar, ela vai melhorando, né? E a gente vê que, acho que, quando você olha no mapa aqui da nossa região, nós observamos que o município de Aripuanã fica bem no meio, né?
Uhum. E aí a gente não é polo. Isso também prejudica politicamente falando bastante a nossa região, né? A É, questão de porque logística, que, né, que o não é polo é por causa de logística, porque se fosse de geograficamente falando, né, nós seria polo. teria que Mas ser é polo. porque Juína teve sempre mais. Tinha uma população maior E que políticos, né, Aripuanã, e eleitos tem, lá, né, tem de expressão. população maior, tem políticos lá, e tem. Então formou o polo lá. E não é só o polo de saúde, Uhum, né? polo em tudo, né? Em tudo formou lá em Juína. Mas o que acontece é que Aripuanã, ele é grande bastante, né? E então não se consegue fazer com que essas coisas venham para cá, porque de lá de Brasnorte, por exemplo, pertence ao polo de Juína, né? De Brasnorte pertence ao polo de Juína, então toda essa região ali pertence ao polo de Juína, né? Isso dificulta, é lógico, que a gente precisa pegar o paciente daqui e mandar para lá, né? E tem mas a gente conseguiu muita coisa. A gente conseguiu muita coisa em conjunto com o pessoal de Juína. O projeto do SAMU é uma das coisas, né? O projeto do SAMU, na época, fui eu e a secretária de Juína que montamos aquele projeto, junto com os outros secretários dos outros municípios, e ele foi o projeto piloto no país. O nosso projeto aqui, na nossa região, foi o piloto do país. Por quê? Porque o SAMU, no projeto original dele, era para as grandes cidades, com 150 mil habitantes acima. Porque daí tinha uma central e daí tinha nos bairros as básicas, né? Nos Apoio. bairros. E aqui, então, estava a central, que tinha aquela... com aquela ambulância do SAMU UTI, com médico 24 horas, tudo certinho para poder atender. E nos bairros tinha a ambulância básica, né? Aquela que tem aqui. E daí ia para a central quando era mais grave. Aí o que a gente fez? Fizemos o projeto que Juína, que tinha um número mais elevado de habitantes, ficaria como central. Ficaria com a unidade avançada. E os municípios entrariam como se fossem bairros, para poder ter a básica. Por isso que nós conseguimos. Então foi na época da gestão você está no hospital aqui? Isso. Porque ainda teve um pessoal lá de Diamantino que falou assim para mim, mas como que Diamantino não tem UTI e Aripuanã tem? Não tem SAMU e Aripuanã tem? Eu falei, vocês corram atrás e vão fazer o projeto junto com a região, né? Porque você precisa de ter um bom relacionamento com a região, porque tem coisas que você só consegue junto com a região. Não consegue sozinho. Legal. Verdade. A senhora, a gente percebe assim, no decorrer do trabalho, muitos hoje, né, conta com assessorias, né? E a senhora sempre não foi assim, muito de assessoria. A senhora tem um básico jurídico bem interessante. E a gente percebe que a senhora começou a desenvolver isso aqui na cidade. Então, quer dizer que não é o local que faz com que uma pessoa busque mais informações. A senhora hoje, por exemplo, para gerir um hospital, na magnitude que é uma secretaria, uma pasta daquela,
e naquele período que era mais difícil ainda, e a senhora tinha que confrontar com alguns médicos, né, que passa pela faculdade, 5, 6 anos de faculdade, e aí a senhora como secretária tinha que bater de frente de igual para igual. Como é que é esses debates assim? Bom, Zé, esses debates você precisa ter conhecimento, né? Você precisa ter conhecimento para poder debater com o médico. Não é fácil, não. Mas como eu tinha anos e anos de centro cirúrgico, de sala de recuperação, de pronto-socorro, em hospital regional, eu adquiri esse conhecimento. Eu adquiri esse conhecimento lá no Paraná ainda, né? Eu já vim com o conhecimento de como tudo funcionava. E aí eu debatia de igual para igual, porque eu tinha conhecimento do que eu estava falando, né? Agora, se você vai falar sem ter o conhecimento do que você diz, você está enrolado. E tem a questão também da gestão, né? Tem a questão de Tem. conhecimento Isso. do hospital em si, né? É. Porque você tem que, quando vai discutir com o médico começa a falar aquele linguajar, né, técnico, e aí você fica Aham. perdido. E ainda tem a questão da gestão, que tem que gerir Da gestão. o financeiro, porque são pouco dinheiro, tem que E saber. aí tem a população. E tem a população. E tem os vereadores. Frequentaria, Claudemíria. E tem o Conselho Municipal. E ela assumiu 3 vezes. Tem o Conselho Municipal. E conselho é mais ainda que ver os detalhes, né? Os números, né? É. E o Conselho acompanha tudo, né? Ele acompanha tudo. E uma coisa que tem que falar que secretário Queria se santificar. secretário dessa pasta, ele não é secretário só, não tem uma carga horária, né? Não. Não tem carga horária. Eu sempre, depois que, na última vez que eu assumi a secretaria, já tinha celular. Daí eu dormia com o celular no lado, porque de madrugada me chamavam várias vezes. Na primeira vez que eu assumi a secretaria, eu levantava de madrugada para ir no hospital pegar veia de criança. Nossa, Quando elas não conseguiam pegar veia, eles me chamavam. por mais que tem aquele suporte todo lá, o médico, tem a parte técnica do hospital, hoje tem assistência social também, né? Tem, hoje tem. E ainda o povo ainda quer falar com a secretária. E querem. Porque eles não ficam satisfeitos de falar com quem está na sala da frente. E como é que é gerir uma pasta dessa magnitude? Principalmente com gerir as pessoas que trabalham lá, os colaboradores. E porque eles também desgastam, né? Como que a senhora Sim. mantinha um controle ali? Eles desgastam. Eu fazia, quando eu estava na secretaria, você sabe que eu sou uma mulher de fazer reuniões, né? Você vai fazer reunião constante. Eu fazia dentro da secretaria, que tinha vários setores, a gente reunia todas as manhãs antes de iniciar o trabalho. A gente fazia uma reuniãozinha rapidinha, já dizia, cada um via o que precisava, né? E daí a gente aproveitava, lia um versículo da Bíblia, fazia uma oraçãozinha para que o dia fosse tudo tranquilo, e daí todo mundo para o serviço, né? E fazia reunião nos postos de saúde, de vez em quando eu ia no posto de saúde, marcava reunião no tal posto, depois no outro, aí no hospital, e assim a gente... Porque você tem uma coisa que, quando você tem várias pessoas que trabalham, é difícil você ficar falando para um, depois para o outro, e depois para o outro, porque quando chegar no último, vai chegar diferente. Se você reunir, você fala igual para todos. E você já aproveita e ouve cada um que quiser falar alguma coisa. A senhora sabe que também tinha os pessoal que não gostavam muito da senhora, não, né?
pessoal lá dentro do hospital falar que você era muito brava. Mas Xinga. eu Como que você não lidava? reclamei, eu não me importava muito com isso, você sabe por quê? Porque é simples. Você não consegue coordenar uma equipe e ter 100% que te aprova e que te aplaude. A menos que você estivesse obrigando eles a fazer isso, né? Então, sempre tem as discordâncias. E você precisa saber trabalhar essas ideias diferentes. Críticas, elas sempre vão existir, né? E problemas existem para que você ache a solução. Para isso que os problemas existem. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas coordenações de campanha, tive lá, a senhora já teve presente também vários, a senhora tem conhecimento, principalmente burocrático, né, que as pessoas te procuravam, preferia a senhora do que um advogado às vezes, mas eu tinha um momento nos comícios, que hoje quase não tem mais comício, né, hoje as pessoas usam muito a internet, as pessoas ficavam ansiosas na hora que a senhora ia falar. Bom, eu posso dizer assim, por quê? Porque na hora que eu ia falar, eu não tinha medo. Eu falava o que eu achava que devia ser falado, o que eu achava que o povo tinha que ficar sabendo. Aí eu falava. Porque assim, vai para o comício, meu nome é tal e o meu número é tal. Não, para isso não precisa subir no palanque. Aí fica lá embaixo falando pro povo, né? Para isso você vai lá e dá o santinho. Né? Então, o pessoal ficava ansioso porque realmente eu falava as verdades. Tinha medo não. Aí o pessoal ficava mais com raiva porque não tinha o que falar da senhora. Só na época, quando a senhora era secretária, ele inventava qualquer coisa, qualquer incidente que tinha. Quando a gente está num trabalho assim, sempre arranjam alguma coisa. Alguma coisa que aconteceu lá atrás, longe, você nem estava por perto, mas aí, como você era secretária, tem que responder. Né? É assim. E hoje, Antonieta, como você tá? Assim, tá tranquila? O pessoal tem convidado a senhora para participar, pedindo alguma ideia? Como que tá? A senhora tá só lá na chácara? Eu tô tranquila. Hoje a gente tá mais na chácara do que no meio da população, né? Mas assim, eu ainda participo de Você tá algumas mexendo com verdura, coisas. mas não descasca mais pepino, né? De abacaxi, Não, pepino só aquele que vai pra salada mesmo. Mas assim, senhora, lembra os assuntos que daria audiência e visualização, que agora é visualização, né, audiência? A Antonieta não pode contar, não vou poder fazer essa pergunta aqui, mas não, tem assunto. tem coisas que não dá, né, Zé? Mas é por isso, mas a vida da senhora tá daquele jeito, né? Só plantando alface. Tá... Nós estamos lá na chácara e a gente trabalha, eu faço as entregas durante o dia. Eu venho para a cidade todo dia. Todo dia. Todo dia. A igreja. A igreja até que eu não venho muito mais, não. Eu já fui mais da igreja. Falando isso, a senhora não tá fora de tudo, né? Porque eu tô sabendo que a senhora comanda também uma associação. Sim, nós temos a associação lá da comunidade. A gente tem uma associação. Aí faz reunião. Faz reunião. Sábado passado teve uma reunião lá, inclusive a prefeita esteve lá na reunião. No mês de fevereiro nós fizemos uma reunião, tinha 100 pessoas lá. Foi quando a gente discutiu a questão da documentação e estamos mexendo com isso. Mas assim, alguém tem que tomar a frente. Fazer. Tá tudo bem. Os filhos de vez em quando visitam, você vai visitar os filhos? Como é que... As meninas moram em Cuiabá, as duas, né? E de vez em quando, pro final de ano, sempre a Carisa vem com os pequenos dela.
porque eles não abrem mão de vir na casa da vovó final de ano. E aí a Sheila vem umas 2 vezes por ano também. Agora em dezembro eu quero ir, vou para lá. Já marca uma reunião lá com todo mundo. E daí Não faz reunião com os netos? e daí eu vou até lá no Paraná, que o Wilson mora lá em Foz do Iguaçu, né? E a minha mãe mora em Toledo, eu vou lá visitar ela também. Já marco reunião. A senhora é uma pessoa que sempre trabalhou, batalhou, né? Tá aposentada agora. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né? Pra gente finalizar o nosso bate-papo. Não é porque mora numa cidade pequena que a senhora conseguiu, com bastante dificuldade, né? Formar os filhos. Que falasse da profissão deles, né? Só para o pessoal saber que pessoas que também moram no interior, que moram longe das capitais, né? Se um pouquinho de esforço consegue, né, ter aí uma profissão mais digna. Na época, Zé, aqui só tinha o ensino médio na Escola São Francisco. Nessas reuniões que nós fazíamos com as crianças, eu costumava sempre incentivá-los a estudar, orientando que depois eles iam ter que sair daqui, iam ter que ir para fora e ficar fora da casa da mãe, e eles iam precisar se virar e tal e coisa, né? Para poder estudar. Aí, quando o Wilson foi para Foz do Iguaçu, e ele está lá até hoje, que ele formou engenharia da computação. Ele hoje trabalha na Unilas e é professor de uma faculdade particular. E até esses dias ele estava num estado lá do Nordeste, foi dar umas palestras lá, apresentar um projeto que ele elaborou. E daí a Carisa, ela estava as meninas foram para Tangará da Serra, as duas. A Carisa formou em Ciências Contábeis e fez o concurso do TRT. E depois ela foi transferida para Cuiabá e lá ela formou Direito. E ela continua no TRT. A Sheila, daí de lá, quando ela concluiu o ensino médio em Tangará. Daí ela foi para Barra do Bugres e fez arquitetura. Depois ela foi para Cuiabá e especializou em segurança do trabalho. Aí, quando teve a construção da usina aqui, ela veio aqui, ela foi a engenheira de segurança da construção da usina. Aí hoje, assim que terminou a construção da usina, ela foi para Cuiabá e foi trabalhar na MRV, ela está lá até hoje. Ela faz parte da equipe que coordena a segurança do trabalho da MRV, não só de Mato Grosso, mas pega Mato Grosso do Sul, São Paulo, eu acho que Rio de Janeiro, se eu não me engano também, Salvador, uns quantos estados aí. Ela está nessa coordenação da MRV. E assim, não é fácil. Não é fácil. Nós estávamos aqui, a gente longe, uma faculdade, para fazer uma faculdade, nem em Juína tinha faculdade, né? A mais perto era Tangará da Serra. Então, não foi fácil, nada fácil. Fica longe das crias, Fica não é fácil. longe, aí eles eram, assim, bastante, a gente era bastante apegados e o diálogo era sempre aberto. E Então, as reuniões diminuíram? reuniões diminuíram, mas todo dia eles ligavam. Quando chegava no final do mês para pagar a conta do telefone, não era fácil. Aí nós tínhamos uma casa alugada em Tangará da Serra, uma outra na Barra do Bugres, uma outra em Foz do Iguaçu. E daí era
4 contas de energia, contando com a nossa, né? 4 contas de mercado, 4 contas de tudo. E mais que a casa da senhora era a casa do povo, né? E aqui era a casa do povo, né? Até carneiro jogaram na cozinha. Pois é. Aí tinha assim um menino que se chamava Zé Gomes, e mais um outro que se chamava Rodrigo, e um outro Edson Prats, que eles aprontavam, Claudemira. Pensa não. Imagina morar perto da cozinha da Antonieta, a casa do povo. Mas, ó, é isso. apesar, ó, Claudemira, que o programa aqui pode contar tudo, e com a Antonieta não dá para contar tudo, senão a gente ia falar aqui umas 2 horas, mas eu acredito assim que essa história da senhora vai eternizar na internet. É preciso, né? Acho que deveria escrever uma biografia, né, da senhora, um livro, para falar sobre todos os feitos, né, feitos por o município de Aripuanã. Acredito que a senhora fez isso sem pensar 2 vezes para ajudar as pessoas, né? A senhora fez o possível, pode, né, ter errado, né, em algumas coisas, mas como é do ser humano, né? A gente Ninguém é perfeito, né? errado bastante, às vezes numa fala, às vezes numa atitude, né, numa ação, mas foi pensando na população. Foi pensando no bem-estar da população e da cidade também, né? Do município em si, né? Então, eu digo assim, ninguém é perfeito. A gente fez o que pôde e o que a gente achava que tinha condições e que deveria fazer, né? E não me arrependo. A senhora pode dizer assim, missão cumprida. Quase. Quase. Com certeza ainda vai ter alguma coisa para eu fazer. Tipo assim, os obstáculos, né, impediram também de algumas ações, né? Mas os obstáculos você vai tirando um, depois outro, aí de repente tem algum que não sai nem por decreto, né? Tem que pular por cima. Pois e a Tonieta também é uma pessoa que fazia muito conversa com casais, né? Que a senhora é uma pessoa de um casamento só, né? Só. Graças a Deus. Tem uma experiência de vida só, de um casamento só. Mas Não, é uma pessoa que tem uma experiência de várias histórias que as pessoas te procuravam. Eu participava da pastoral familiar, né? E até uma época fui coordenadora diocesana da pastoral familiar. E dentro da pastoral familiar, a gente tinha o grupo que acompanhava os casais em dificuldades. Tínhamos o grupo que dava as preparações para os noivos que iam casar. E, inclusive, encontros de namorados nós fizemos através da pastoral familiar. E, assim, eu participava muito da igreja. Hoje eu estou, assim, participando menos da igreja porque eu estou lá na chácara. Uhum. É mais distante, mais difícil um pouquinho para a gente se... Mas a gente sempre recebeu e orientou, ajudou a orientar muitos casais. Inclusive, teve casais que já estavam... Só faltava separar as coisas para eles ver quem ficava com o quê. Aí a gente conseguiu juntá-los de novo. Para alegria. Pois é, Antonieta, foi muito bom bater um papo com a senhora. E lembrando que a Antonieta fica lá na chácara. No meio da semana, não adianta lá que ela tá trabalhando, né? Mas no final de semana ela toma um chimarrão também, toma churrasco. O Careca, que leva a carne. Né? Eu encontrei ele no... E sábado tem pizza. O Careca, eu encontrei ele e a esposa lá comprando carne. Ela me falou. Falei, tu tá indo na bandaninha. Eita. Mas valeu, muito bom falar com a senhora, né? Foi bom, Zé. E Eu que agradeço. que eu espero que as pessoas aí que é mais nova na cidade, às vezes não conhece da história da batalha que a senhora teve. Agora vai ficar eternizado na internet o pessoal. Que tem muita gente que veio depois dessa coisa toda, né? E, inclusive, tem gente que eu não conheço, né? Mas agora, tipo Chegaram assim, depois. praticamente não tá
100%, mas tá aí pronto as coisas que a senhora ajudou a construir, né? Que foi Graças a Deus, né? Teve uma época que eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente também. A gente também conseguiu algumas coisas. Essa também assumiu outra secretaria também. Pois é, Mas tá bom. agradecimento aí, Antonieta, o pessoal que acompanha a gente, né? Quero agradecer aqui também ao nosso parceiro, @ariponamt. E lembrando que ao decorrer da semana, né, você vai ver os cortes aqui do bate-papo aqui com a Antonieta. E a gente fica aqui o abraço, agradecimento a Claudio Emílio, que esteve aqui ouvindo nosso bate-papo de perto. E a gente volta na próxima segunda-feira. Gente, valeu, um forte abraço do Zé Gomes e até mais. Até mais.